versículo 23. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 23, onde está escrito assim: são ministros de Cristo, falo como fora de mim, eu ainda mais, em trabalhos, muito mais em prisões, em açoites sem medida, em perigos de morte, muitas vezes, 5 vezes, recebi dos judeus uma quarentena de açoite, menos um. Fui 3 vezes fustigado com varas, uma vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes. Uma noite e um dia passei na voragem do mar, em jornadas, muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes, em fome e sede, em jejuns, muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas exteriores, há o que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. Quem enfraquece, que também eu não enfraqueça? Quem se escandaliza, que eu não me inflame? Se tenho de gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. O Deus e Pai do Senhor Jesus, que é eternamente bendito, sabe que não minto. Amém. Nós estamos vendo aqui um currículo espetacular. Eu digo que em questão de currículo, para se apresentar em qualquer lugar, Paulo perdeu para Jesus, só no Novo Testamento. Como é que nós vemos esse homem que no capítulo 13 de Atos, a Bíblia diz que ele estava na igreja de Antioquia quando o Espírito Santo diz: separai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eu tenho para eles. Nós sabemos que Paulo foi o primeiro missionário, junto com Barnabé, enviado pelo Espírito Santo para a Europa. Agora, por que esse homem está passando por isso tudo? Quantas vezes nós achamos que se no nosso ministério as coisas começam a ficar difíceis, é porque não foi Deus que chamou. Parece que Deus só nos chama para coisas fáceis. Nós temos aqui essa lista e todas as vezes que a situação está ficando muito difícil para mim, eu volto para cá. E eu vou ver assim, Paulinho de Tarso passou por isso tudo, posso pegar 10% dele, porque já estamos fraquejando. Quantas vezes nós oramos por missionários, sabemos que os missionários estão passando dificuldade na China, e nós oramos para que o governo da China receba de Deus a punição certa. Não é assim que se ora. Nós oramos para que Deus dê mais força, mais pertinácia para os nossos missionários que estão no campo. O que é que leva um homem como Paulo, cidadão romano, um homem que falava grego, latim, hebraico, aramaico, um homem que vinha de uma família muito bem posicionada, aluno, discípulo de Gamaliel, um apóstolo que tinha sido dos hebreus? O que é que leva um homem a apanhar tanto, a sofrer tanto? Só uma coisa: paixão. Se nós temos paixão por Jesus Cristo, esse é tudo o que nós precisamos. Eu vou dizer uma coisa, meus irmãos, porque eu estou falando para missionários, estou falando para pessoas que têm o coração cheio de missões, e missão não é uma missa grande, não.
o envolvimento emocional, você não vai fazer nada no reino. Nós vamos tomar hoje como exemplo um dos grandes missionários da Bíblia. A Bíblia diz por boca do profeta Oséias que ele era um profeta, é Moisés, no chamado dele. Moisés, nós sabemos que foi um menino que nasceu hebreu, mas foi criado no palácio como um príncipe de Faraó. Recebeu uma educação nota 1000. O homem falava idiomas, o homem aprendeu a escrever, ele recebeu a instrução da época com a geografia e a história e a matemática avançada daquela época. Ele era um príncipe. Mas ele cresceu sabendo que ele era hebreu. Ora, a Bíblia deixa bem claro que ele tinha 40 anos quando teve que fazer o primeiro êxodo da vida dele, que foi o êxodo do palácio, o êxodo das riquezas, o êxodo do bem-estar, o êxodo do conforto. Quando nós vamos ao Egito e você entra e você vai ao Museu do Egito, existem várias salas com os tesouros dos faraós, mas a sala maior que você encontra é a sala dos tesouros de Tutankhamon. Tinha 16 anos quando morreu e ele era casado. Então, naquela época, no Egito, um rapaz de 16 anos estava maduro para casar. Com 15 anos, Moisés era maduro para saber a origem dele. 20 anos, ele foi se aprimorando na história, na situação do povo dele. E o coração dele começou a se mover. 20 anos, 30 anos, ele não havia casado. Ele tinha alguma coisa a mais no coração dele e na mente dele. Mas o amor dele pelo povo dele, o interesse pelo povo hebreu, foi crescendo a tal ponto, aquele homem foi se apaixonando a tal ponto pelo povo dele, que aos 40 anos, quando ele viu um egípcio maltratando um judeu, ele matou o egípcio. E escondeu o cadáver, mas ele tinha que correr para o deserto. Porque senão seria morto. A forma dele expressar o amor dele foi bastante violenta. Mas quando ele mostrou que ele não aguentava mais ver o sofrimento do povo dele, a paixão dele por Israel estava no ponto. Deus disse: agora vem. Agora você está apaixonado pelo meu povo, seu coração parece com o meu. Então ele vai para o deserto. Se você não estiver apaixonado a tal ponto que você possa deixar tudo, você não está pronto. Jesus Cristo diz: quer ser meu discípulo? Nega-te a ti mesmo. Toma a tua cruz e segue-me. É preciso que você esteja pronto a deixar tudo, a não se interessar mais pelas coisas passadas, a estar pronto e seguro de que o Senhor está ao seu lado como um poderoso guerreiro. Não importa o que acontecer, você vai. É preciso que você não se amargue em conchavos. É interessante. Hoje as pessoas, quantas vezes dizem para mim: irmã, eu quero que a senhora ore por mim, porque Deus tem um chamado por mim. Eu disse: que chamado é, minha filha? Ah, é para missões. E o que é que você está fazendo? Há quanto tempo Deus está chamando você? E você ainda não foi, por quê? Ah, porque eu preciso... Você não precisa de nada, se Deus chamou, Ele garante. Eu tenho 22 anos de ministério. Nunca eu fui adotada por nenhum ministério, por nenhuma igreja, por nenhum pastor, por ninguém.
Está lá o trabalho. Será que meu Deus é fraquinho? Ninguém jamais perguntou, irmã, a senhora tem pensão? A senhora tem plano de saúde? Não. Estou aqui e ainda estou gorda. Porque aquele que manda, garante. Garante. Deus abre portas onde não tem portas. Deus coloca um caminho lá no deserto. Quando você menos pensa, ele já está dizendo, não viu, não, já fiz, você ainda quer o quê? O grande problema nosso é ver o que Deus está fazendo, ou o que Ele já fez que não percebemos. Sabe que outro dia eu estive num lugar que a moça estava orando assim, Senhor, envia o teu Espírito. Tomei um choque. Como é que você pode orar hoje para Deus mandar o Espírito? Deus está dizendo assim, minha filha, já está embaixo, desde o dia de Pentecostes. O Espírito já desceu no dia de Pentecostes, o povo ainda está querendo que mande. Não tem mais nada para ser feito. Nós só precisamos andar. A Bíblia diz que Jesus Cristo lá na cruz nos constituiu, Apocalipse 1, constituiu, o verbo está no pretérito passado, significa uma ação completa no passado. Ele nos constituiu reino e sacerdotes para o seu Deus e Pai. Ele não vai fazer de você um sacerdote, já fez. Ele não vai fazer de você um reino, já está feito. Então o que mais nós estamos esperando? Temos a coroa do reino, temos a mitra de sacerdote para ministrar. O que mais nós queremos? Que Deus volte para fazer tudo de novo. Tenha paciência. Aqui, Deus já fez. O chamado já está aí. É você se apaixonar e ir. Moisés apaixonou-se tanto que fez bobagem. Deus sabe que você vai fazer bobagem. Vai fazer sim, vai sim. Deus sabe que vai fazer. Deus disse para Abraão, deixa a tua terra, a tua parentela. Ele não levou o sobrinho? Levou. Foi ter problema lá na frente com o sobrinho, Deus mandou deixar, ele levou. Mas Deus desprezou Abraão ou Ló por causa disso? Não. Agora, ele vai para o deserto. Quando você se apaixona pela missão, não entre de cabeça. Não seja assim, porque Deus tem um tempo com você no deserto de preparo. É um tempo que Deus vai trabalhar no seu caráter. É tempo difícil. Porque Deus, quando trabalha, Ele não trabalha na facilidade. É um tempo que Ele tem que preparar o seu caráter. É um tempo que Ele vai trabalhar em você, porque você está doidinho, apaixonado, não sabe como é, vai aborrecer todo mundo. É o tempo que Moisés precisou, 40 anos de preparo no deserto. No deserto. É sozinho. É sozinho. Não foi Deus que chamou, você se entregou, você está apaixonado, mas antes disso tem um período de noivado, antes do casamento. Tem um período de noivado. Moisés vai ficar 40 anos no deserto. E Deus vai trabalhar o coração daquele homem. Eu me lembro que quando eu comecei com a loucura de missões, eu fui para o Morro Dona Marta, eu comprei um barraco. Louca para ter um barraco na favela. Todo mundo tinha, eu queria ter também, para reunir o povo. Eu achava que eu ia converter o Morro Dona Marta. Eu disse para Jesus Cristo, 5 anos que vou converter todo mundo. Se eu converto, ia todo mundo para o inferno. Agora, quando é o Espírito que converte, a coisa é diferente. E eu fiz as contas assim, eu tive um sonho, eu tinha uma visão, eu tinha um desejo, eu tenho uma paixão por aquela favela. Aí, eu disse para o meu pastor, eu li na Bíblia, lá naquela história do capítulo
4 de 2º livro dos Reis, quando a sunamita, ela está com o profeta Eliseu, que o filho dela morre, e Eliseu manda o cinto, manda o bordão, e Geazi volta e diz assim: o menino não acordou. Então o profeta vai lá e ele se faz um com o morto, boca com boca, mão com mão, olho com olho, ele se faz um com o morto e o morto recebe vida. Eu disse: bordão de profeta não leva vida. O profeta tem que se fazer um com o morto, para que a vida que está nele venha para o morto. Eu quero um barraco na favela. Fui falar com meu pastor me deu uma bronca. E eu disse para ele: ó pastor, eu quero dizer uma coisa. Deus me mandou ir, eu tenho certeza absoluta. Eu estou louca para ir, isso eu sei. Mas o senhor, meu pastor, se o senhor diz para eu não ir, eu não vou. Só tem uma coisa: eu quero que o senhor ore comigo e se responsabilize por isso diante de Deus. Ele disse: eu não. Eu disse: então como é que eu fico? Só que eu estava perturbando o pastor, eu não sabia. Eu sou uma pessoa assim, eu não tenho meio termo, é 8 ou 80. E quando eu decido uma coisa, enquanto não for feita, eu tenho isso, eu sou teimosa. Sempre fui. E eu descobri que perseverança é teimosia com um bom objetivo. Edmeia capítulo 1, versículo 1. Não desisto. Se eu sei que é para a glória de Deus e não é para a minha vaidade, eu vou fundo. Eu pesquiso meu coração. Aí ele disse: eu lhe peço em nome de Jesus que me deixe em paz. 40 dias. Porque eu vou viajar com minha família para a Inglaterra. Eu preciso de um tempo. Vai cuidar da sua vida, você acabou de ficar viúva. Ei, me deu aquela bronca, eu disse: tá, 40 dias, tudo bem. Quando eu voltar da Inglaterra, converso com você. Tudo bem, fiquei, não falei mais, mas eu fui orar. Quando ele voltou, nós temos na nossa igreja o culto domingo e temos terça-feira de manhã, o que nós chamamos de light service. É um culto menor que prepara o trabalho do WDA, que é das mulheres, Women Diocesan Association, que a gente tem ali e depois vai para o trabalho da cozinha. E eu achava que ele ia chegar quarta-feira, mas eu fui lá terça-feira. Quando eu fui entrando, dei de frente com o pastor, ele disse: você já veio, hein? Eu disse: pastor, como fosse o senhor de férias, nem me cumprimenta e tudo mais. Ele riu. Ele olhou para a minha cara e disse assim: você orou, hein? Eu nem sabia do que ele estava falando, mas desconfiei. Ele disse: pastor, a gente faz o que tem que fazer. Por quê? Ele disse: senta aqui. Eu estava no gabinete da British Airways, em Londres. E eu fui acertar minhas passagens para voltar. Minhas passagens com meus 3 filhos, da minha esposa, tudo mais. Enquanto eu estava lá arrumando, veio um rapaz que era piloto da British Airways e já tinha voado muito para o Brasil. E disse: o senhor é o pastor daquela igreja inglesa que fica ali no Rio de Janeiro, que se vê o Cristo Redentor? Ele disse: sou eu. Ele disse: eu tenho uma coisa, para o senhor me fazer um favor. Ele disse: pois não. Ele veio de lá com um envelope e disse para mim: eu quero que o senhor entregue esta quantia para alguém, preste atenção, que quer começar um trabalho com crianças naquela favela junto da igreja. Ele só faltou dizer seu nome. $2.000. Eu disse: viu o que Deus está mandando? Aí eu fiquei com autoridade. Ele disse: está aqui o dinheiro. Eu disse: não me dê o dinheiro não, guarda o dinheiro que eu vou procurar o barraco. Aí eu fui ver a situação. Um barraco era muito caro.
Eu comecei a orar e procurar, orar e procurar, orar e procurar. Depois de uns 4 meses, eu consegui um barraquinho embaixo, de 2 andares, daquele que balançava assim. Aí, a moça estava com pressa de vender, eu chamei ela, levei ela na igreja, e nós assinamos o documento, e o pastor deu, naquela época, R$6.000 para ela. Só que eu precisava de 20% para pagar o documento na associação de moradores. Fui para o joelho. Aí eu passei lá na associação de moradores, cheguei lá de manhã, fui lá cedo. Se eu quero falar com o presidente, o que é que a senhora quer com o presidente? Eu disse, eu quero falar porque eu comprei um barraco ali na Rua da Luz e eu preciso pagar os 20%, só que eu não tenho nenhum tostão, gastou tudo. Ele pegou e disse, vamos embora registrar. Registrou tudo lá. Eu disse, e como é que eu pago? Ele disse, não precisa pagar. Eu disse, ué, não? Hoje, de madrugada, mataram o presidente da associação, com a mulher dele e a secretária. Acabou. Não paguei nada. O barraco balançava, mas eu estava numa alegria que eu tinha um barraco na favela. Botei meu filtro, botei a mesa, botei cadeira, levei minhas bíblias e a caixa de biscoito, que eu não fico sem uma caixa de biscoito. E feliz da vida, eu subia, já passava a noite no Dona Marta, era aquela agonia, eu queria abraçar todo mundo, eu queria falar de Jesus para todo mundo, eu queria anunciar Jesus, eu queria todo mundo apaixonado por Jesus Cristo. Aí eu viajei final de semana, fui para a igreja presbiteriana do Calvário em Sorocaba. Aí quando eu voltei, de madrugada, fui para lá para o morro, olhei, cadê meu barraco? Não estava lá. E não foi arrebatado. Olhei melhor, o barraco tinha caído. Pense o que é isso. O barraco caiu, estava lá um montão. No meio de todos os barracos, só o meu caiu. Eu vou dizer uma coisa para você. Nunca duvide do que Deus quer fazer na sua vida. Quando eu vi aquilo, o pessoal botava açúcar dentro do copo com água, mexia com o dedo e me enfiava na boca, porque minha filha tinha morrido. Eles viram tudo, eles me amavam, como ainda me amam, e tiveram medo que eu morresse. Gente, eu subi uma escada que tinha assim, ali eu abri no berreiro. Conhece a expressão? Pastor, como é que o senhor vai dizer isso? Eu não sei. Abri no berreiro. Eu chorei todas as dores, a viuvez, o enterro da filha, a perda do barraco, tudo eu chorei, mas eu chorei, eu lavei a alma. E eu estava muito aborrecida e muito envergonhada, porque era uma época em que eu orava por pessoas que estavam paralíticas, e as pessoas saíam correndo. As pessoas entregavam a vida a Jesus aos montões. Orei pela minha filha, ela morreu. Meu barraco cai. Eu disse, Senhor Jesus, não vou lhe entender nunca, o Senhor é muito difícil. Eu sei que eu amo o Senhor, eu sou apaixonada pelo Senhor. Olha o que o Senhor faz comigo. Vai ver que é por isso que o Senhor tem poucos amigos, que o Senhor trata seus amigos assim. Eu estava braba e não tinha maturidade nenhuma. Tantos anos de evangelho, mas não era convertida. Quantas vezes a gente fica indo na igreja sem conversão? Chorei muito. E cadê dinheiro para tirar os entulhos? E para construir outra casa não tinha. Foi nessa época que aconteceu o milagre. Eu creio que Deus estava dizendo para mim, nega, você vai aprender a andar comigo. Você é apaixonada por mim, mas eu, olha, há muito tempo por você. Agora vamos aprender a andar. Deus operou um milagre que só Deus faz. O Billy Graham recebeu uma visão
de avivamento para a Europa, começando pelo Reino Unido, e instalou o gabinete dele em Waterloo Bridge, em Londres. E escolheu, e resolveu, foi na época que o secretário dele morreu, que o filho dele assumiu. E ele, então, decidiu fazer um programa para todo o Reino Unido chamado JIM, Jesus in Me. Então, ele escolheu um preletor de cada continente. E da América do Sul fui eu. Em 94, ninguém sabia quem era Edmé Williams. Mas eu fui escolhida. Você está vendo a mão do Altíssimo? Fui. Fiquei 3 meses na Europa pregando. Tinha dias que eu pregava 5 vezes. Na BBC de Londres, na BBC de Belfast, na Radio One. Tudo por aí. Tinha um carro. Foi um negócio chiquérrimo. De matar. Era para matar. Só não me esquartejaram porque não dava. Foi naquela época que eu conheci a Kay, que esteve comigo ano passado. Mas vocês não sabem como foi bom. As ofertas entravam em libras esterlinas. Eu pegava a oferta, botava na conta da igreja, que a minha igreja é uma igreja inglesa. Meu pastor pegava o dinheiro no Brasil, mandou tirar entulho. As ofertas vinham. E ele comprou mais 2 barracos. E aí tinha dinheiro, vamos começar a construir, vamos embora. E o dinheiro entrando e eu botando lá. 3 meses também. Quando eu cheguei no Brasil, acabamos de fazer a obra, pintei direitinho, nunca mais entrou oferta daquele jeito. Não precisava mais. Quando precisa, Deus manda. Aí, no dia da inauguração, eu não sabia o que eu estava fazendo, mas Deus sabia. Eu subi na mesma escada. 3 horas da manhã já tinha feito bolo, já tinha feito tudo, almoço, porque eu sou rápida nas coisas. Eu estava sentada lá, olhei para lá e disse: "Oh, meu querido Senhor, eu quero te dizer que, meu Deus, como você é lindo. Quando eu sair desse corpo, que eu vou saindo assim, que encontrar com você assim, você se segura. Porque eu vou lhe dar um abraço tão apertado, tão apertado, tão apertado." Porque minha oração é desse jeito, porque eu creio nisso, eu sou apaixonada. Eu disse: "Senhor, eu quero te dizer, tudo aquilo ali é seu. Cada criança que entrar é sua. Cada grão de feijão, cada pedaço de pão, cada livro, tudo que entrar é seu, está tudo dedicado ao Senhor." E eu também. E eu fiz aquela oração de dedicação, eu chorei. Ouvi a voz pela 3ª vez em toda a minha vida. Eu não sei se veio daqui, se foi de dentro, se foi de fora. E eu reconheci. Como eu poderia te dar este prédio se eu não removesse o barraco velho? Eu não construo sobre barracos. O alicerce é meu. E ali eu chorei muito. Porque naquela hora eu entendi que aquele barraco velho significava a minha vida. Que aquela estrutura velha significava os meus pensamentos, os meus sofismas, a minha filosofia, a minha cultura, tudo que eu fiz questão de adquirir minha vida toda. E ele queria tudo novo. E eu disse: "Senhor, te peço perdão por aquele dia. Por aquele dia em que eu reclamei tanto. Eu quero te pedir hoje que o Senhor nunca mais se importe com as minhas lágrimas. Que o Senhor faça a sua vontade em mim e através de mim. Uma coisa só eu lhe peço: que nunca me aparte do Senhor e que eu viva para fazer aquilo que lhe agrada." Eu entendi que ele queria derrubar muitas coisas que estavam na minha vida. E eu vou dizer para você, nunca mais parou de desfazer coisa, porque tem muita coisa para tirar. Ele trabalha primeiro no nosso caráter, porque ele está interessado em cada um de nós. A Bíblia diz que Jesus escolheu entre os discípulos 12, primeiro, para estarem com ele. Segundo,
para pregarem a palavra. Terceiro, para praticarem a misericórdia. Ele está interessado em você. Tudo que Deus fez, Ele fez para nos ter para Ele. Para reatar esse relacionamento de pai e filhos. Não é o que você faz que é importante para Ele, mas é o que você é com Ele. Nunca pense em trabalhar para Deus. Pense em trabalhar com Deus. É junto. É fazendo o que Ele faz. É com o ouvido atento, com o coração pronto. Moisés foi aprender isso 40 anos no deserto. É no deserto que nós aprendemos. Deserto é tempo de dificuldade. É tempo em que as coisas não são fáceis para nós. É tempo de dores. É tempo em que muitos desistem. Você vê quando Paulo saiu de Damasco e foi para Jerusalém, que ele achava que ia chegar lá, ia ser aceito pela igreja, a igreja não o aceitou. Ele diz que foi ficar 3 anos no deserto da Arábia e em Damasco, para conhecê-lo, e o poder da sua ressurreição, e a comunhão com os seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. E ele diz que foi por esse tempo que ele teve a revelação do evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Está vendo? Então, antes que se comece um ministério, antes que se vá para um trabalho missionário, nós temos que procurar essa intimidade, que sem ela nós não vamos andar. Como é que você pode dar conta do trabalho se você não ouve o que é que o dono do trabalho está dizendo? Se você não ouve o que ele quer, se você não o conhece, como você pode fazer um trabalho agradável a ele? Como você pode agradar a alguém que você não conhece? Eu lhe chamo para jantar lá em casa e ponho peixe na mesa, você diz, não posso, sou alérgico a frutos do mar. Por que é que eu não lhe agradei? Porque eu não sabia. Porque eu não lhe conhecia. Como vamos agradar a Deus se nós não o conhecemos? Esse período de deserto é um período em que nós vamos conhecer aquele que nos chamou. Nesse período do deserto, Moisés teve tempo de pensar no povo que ele amava. E o desejo de tirá-los de lá, mas não podia. Quantas vezes aquele homem olhava para aquelas montanhas que se estendiam desde o mar Mediterrâneo, passando aquela terra pelas montanhas transjordânicas, e ele sabia que ali era a terra que Deus prometeu a Abraão. E ele, pensando naquilo, olhando aquilo, pensando no seu povo, crendo na promessa de Deus. Quantas vezes aquele homem intercedeu? Quantas vezes aquele homem chorou? Quando eu digo isso para vocês, eu vou dizer baseado no que está escrito na Bíblia. Se você quiser ler, você lê. Se não, pode deixar que eu vou ler para você. Quem tiver aí fazendo a projeção, se quiser projetar, porque é muito importante que nós saibamos o que está escrito na Bíblia. Aqui em Gênesis, quando Abraão foi para a terra de Abimeleque, disse para Abimeleque que Sara era irmã dele, e ela confirmou. Abimeleque mandou levar a mulher para a casa dele para dormir com ela. Deus então chama Abimeleque em sonho e diz, no capítulo 20, Deus, porém, veio a Abimeleque em sonhos de noite e lhe disse, vai ser punido de morte por causa da mulher que tomaste, porque ela tem marido. Desmentiu Abraão, viu? Ora, Abimeleque ainda não a havia possuído, por isso disse, Senhor, matarás até uma nação inocente? Não foi ele mesmo que me disse, é minha irmã?
E ela também me disse: ele é meu irmão. Com sinceridade de coração e na minha inocência foi que eu fiz isso. Respondeu-lhe Deus em sonho: bem sei que com sinceridade de coração fizeste isto. Daí eu ter impedido de pecares contra mim e não te permiti que tocasse. Agora, pois, preste atenção, versículo 7. Agora, pois, restitui a mulher a seu marido, pois ele é profeta, e intercederá por ti e viverás. Se, porém, não lhe a restituíres, sabe que certamente morrerás tu e tudo que é teu. É Deus que diz que Abraão é profeta. Ninguém diz, né? Mas Deus falou. Qual a primeira qualidade que ele dá ao profeta? Ele intercederá por ti. Então o profeta intercede. E Deus ouve a palavra do profeta, que ele diz: se ele interceder por ti, tu vai viver, senão tu vai morrer. Então a falta de intercessão de um profeta pode levar uma nação todinha à morte. O que isso tem a ver com Moisés? O profeta Oséias vai nos ensinar que Moisés era profeta. Você pode ver Oséias no capítulo 13. Está escrito no capítulo 13, capítulo 12, versículo 13. Mas o Senhor, por meio de um profeta, fez subir a Israel do Egito, e por um profeta foi ele guardado. Então, a Bíblia está nos dizendo que Moisés era profeta, e a Bíblia nos diz que profeta intercede, e que Deus ouve a intercessão do profeta. O que você acha de Moisés apaixonado por Israel? Olhando as montanhas e sabendo que ali era a terra que Deus prometeu para o seu povo? Quantas vezes esse homem intercedia até chorar? Quando eu medito sobre isso, eu vejo aquele homem chorando e caindo, soluçando no pó do deserto, intercedendo por seu povo, pedindo e chorando incansavelmente. Primeira coisa, se você ama, você vai interceder. Primeiro passo do chamado missionário é que o seu coração se volta para aquele lugar e você começa a orar. Isso eu sei de mim. Eu plantava, eu não podia subir o morro, porque ninguém podia subir favela naquela época, 1990. E eu ficava num posto Shell que tem ali na São Clemente, esquina com a Rua da Matriz, e eu dizia: Deus, me dê esse morro, senão eu morro. Eu chorava de vontade de subir. Ora, eu moro em Copacabana, eu não sou rica, eu nunca passei necessidade. Estudei em colégio muito bom, casei bem, meu marido supria todas as necessidades. Mas o meu sonho era a favela. Se meta com uma pessoa apaixonada, você não dá para entender. Eu queria subir. Moisés intercedia pelo povo, eu intercedia pela favela. Chorava por aquele povo, chorava por aquelas famílias sem conhecer nenhuma. O profeta, quando ele intercede, Deus ouve a oração. E muita coisa não aconteceu naquele morro, eu tenho certeza, por causa da oração de pessoas como eu. Segunda coisa, ele teve a visão. A visão do ministério é dada a você. Muitas pessoas vão querer interferir, a visão é sua. Não deixe que ninguém interfira, porque ninguém tem o amor que você tem, ninguém tem o mesmo chamado, e ninguém já orou como você orou. Quantas pessoas vêm para mim e criticam: mas a senhora não prega para os pais? Eu não. Mas a senhora não visita as famílias? Não. Mas como que a senhora não tem uma igreja no morro? Eu digo: não.
Mas por que Deus não me mandou visitar ninguém, não me mandou pregar, fazer um culto aqui para ninguém? Deus não me mandou abrir igreja. Ele mandou plantar o evangelho no coração de crianças, dando comida, dando roupa, suprindo tudo, passando por tudo e indo à frente. Foi isso. E deixa que as crianças vão levar. Em 18 anos, eles tinham levado tudo. As crianças é que pregam. Quando nós amamos os filhos, os pais são atraídos. As crianças passam a dizer coisas diferentes em casa. As crianças passam a ter uma vida diferente. Eu me lembro de uma vez que nós estávamos fazendo a festinha do final do ano, e o filho do principal estava lá. E eu disse para ele, 7 anos, filho, vem cá, faz a oração. O menino botou a mão no peito, pegou o microfone e quando ele disse, Senhor Jesus, porque falava assim, o pai dele pegou a R15, jogou no chão, caiu de joelho, soluçando e disse um palavrão que começa com a sílaba P.O. E caiu no chão, soluçando seco, quando viu o filho orando. Hoje ele é pastor de uma igreja. Quem me disse aqui que é de Inhaúma? Ontem. Ele é pastor de uma igreja em Inhaúma. Naquele dia, pela voz do filho, quando o menino disse, Senhor Jesus, ele caiu. Ninguém mandou, ninguém pregou para ele. O Senhor Jesus disse, toma, cabra, é aqui que eu te pego. É pelo teu filho. Nunca mais. A visão é dada a você. É Moisés que olhou para a terra e ele viu o seu povo ali dentro, morando nas suas próprias casas, apacentando os seus próprios rebanhos, comendo dos seus campos plantados, adorando no seu próprio templo. A visão é sua. A visão é dada a você. Pode haver coisas mirabolantes que todo mundo faz, mas não é isso que Deus mandou fazer. Todas as igrejas aqui em São Francisco têm a visão missionária que vocês têm? Não. Elas estão erradas? Não. Mas vocês se mantêm dentro da visão que é daqui. Porque eu faço, não significa que todo mundo vai fazer. Deus, Ele tem uma direção para cada um no reino. O reino de Deus é muito rico. Moisés foi um homem que foi polido na dor, na solidão, no deserto. Você precisa saber que Deus está interessado no seu caráter antes do campo missionário. O que você vai dar se você não tem? Como é que você parte para um trabalho missionário sem ter intimidade com Deus? O homem que mais orou aqui nessa terra é Jesus Cristo, que mais tinha intimidade com o Pai, que ia beber de madrugada para fluir durante o dia. Nós hoje achamos que podemos fazer um trabalho missionário sem oração. Que engano! Por isso que estamos até hoje malhando, enviando missionários para a África, quando Jesus Cristo mandou fazer discípulos. Se tivéssemos feito discípulos desde o início, não precisava mandar tanto missionário hoje. Mas erramos. Uma das coisas que mais me apavora, quando voltam pessoas que foram a algum país da África, é que eles vêm falando da cultura. Eles comem macaco, eles andam sem roupa, eles não lavam, eles não têm isso, eles não têm isso. Nós já sabemos. Eu quero saber o que é, o que você foi levar, você entregou? De que forma eles receberam? Precisa um incentivo maior? Porque é isso que nós vamos fazer. Nós não vamos fazer passeio turístico.
Passeio turístico ninguém faz. No reino de Deus, você não vê Paulo falando da cultura? O que é que eles comiam, o que deixavam de comer? Ele fala o que é que estava acontecendo na entrada do reino de Deus ali. Nós precisamos saber que o reino foi entregado a nós, ou foi entregue a nós, quando Jesus Cristo diz: não temais, pequenino rebanho, a vosso Pai aprouve dar-vos o seu reino. O reino está conosco. Muitos erros vamos cometer, mas Deus está interessado em trabalhar o nosso caráter e nos chamar para uma intimidade com Ele. Moisés, ele tinha algo preparado. Você está achando que tudo o que você passou na vida, tudo o que você estudou, Deus está interessado em jogar fora só porque agora você é um missionário? Não. Deus não é um Deus de desperdício. A sua experiência todinha vai valer. Você sabe quando Deus mandou Moisés a Faraó? Moisés botou todos os entraves. Não, porque isso, porque por último ele disse assim: não sei falar, sou pesado de língua. Deus disse: Moisés, você vai, vou dar uma boca para você, a boca é Arão. Mas você vai. Por quê? Olha, Moisés era príncipe do Egito. Ele podia chegar lá, iam abrir as portas para ele, ele ia ao trono do faraó. Nenhum outro. Se Moisés não tivesse crescido como sobrinho do faraó, iam botar ele para fora a paulada, achando que ele era um pastor enlouquecido pelo calor do deserto. Mas quando ele chegou em Moisés, ele foi direto, e Arão com ele. Que situação feia, esquisita, pior do que um gago, é um gago com intérprete. E foi isso. Pensa, Moisés chega lá e fala para o faraó: o Senhor, e Arão, ele está dizendo: o Senhor mandou dizer. Quer dizer, um gago e o intérprete, é triste, mas o que se vai fazer? Toda a experiência passada, tudo aquilo que você tinha, Deus vai usar. Deus vai usar para a glória dele. Eu vou dizer uma coisa para você. Quando eu estava morando no Iraque, eu fui estudar História da Mesopotâmia na Universidade Federal de Basra. De uma hora para outra, meu marido se interessou pela história dali. Eu fui conhecer o paraíso terrestre. Eu fui conhecer a Torre de Babel. Eu fui a Nínive. Eu fui ao Jardim Suspenso da Babilônia. Eu fui a todo canto conhecer o Zigurá de Ur, a Cítara de Abraão. Tudo dali. Eu fui pela primeira vez à Turquia para conhecer as 7 igrejas da Ásia Menor. Eu fui conhecer tudo, eu fui estudar tudo. Eu estudei profundamente a história do Fértil Crescente, louca para aprender tudo, para ver a arca de Utnapishtim, que Utnapishtim é Noé. Eu estudei. Não encontrei ninguém que tivesse feito esse estudo lá, porque no Iraque ninguém entra. Eu não sabia porque eu era tão apaixonada por aquilo. Depois, eu vim saber. Deus faculdade. De uma hora para outra, um padre, ele me disse: você não quer conhecer o seu passado, a história da sua família? Eu disse: não, porque eu só dizia assim: sou negra, mas não descendo de escravo brasileiro. Que maluquice. Ele disse: tem que saber. Eu sabia que o meu avô
saiu de Serra Leone, Freetown, foi para a Guiana Inglesa, onde nasceu meu pai. Aí eu fui estudar, eu fiz 5 anos, 5 anos, você sabe o que é? De cultura afro-oriental, no Instituto de Cultura Afro-Brasileira, na Universidade Federal da Bahia. Eu fui aprendiz de feiticeiro, porque é isso que eu aprendi ali. Cultura e religião africana. Comecei a estudar Yorubá, aprendi dança afro. Tudo isso eu era faminta de aprender as coisas, sempre fui. Faminta, é por isso que eu engulo a Bíblia. Eu sei livros de cor. Porque aquilo que você põe para dentro, quando você abre a boca, sai. E eu não quero pregar sobre a palavra de Deus, eu quero pregar a palavra de Deus. Por isso eu tenho que ter ela dentro para ela sair. Porque eu aprendi isso tudo. Eu fui estudar os clássicos e os kings de Confúcio, eu fui estudar Lao Tse, eu fui estudar espiritismo. Allan Kardec é o Fusca do espiritismo. Eu fui aprender italiano para ler Pietro Baldi, Pitti Grilli e Ugo Spirito no original. Você pensa a maluquice. Quando nós chegamos no Iraque, eu só vi uma coisa, porque o Iraque é o berço da feitiçaria. Eu queria conhecer o garruá, porque o garruá no árabe é café. E eu queria que eles lessem a minha sorte no café. Eles dizem que o homem que lê a sorte é cristão, eles são muçulmanos. Ele lhe dá um pouquinho de café para beber, aí você bebe aquele pouquinho e vira de cabeça para baixo. Na hora que ele chama, ele lê dentro da xícara o seu futuro. É isso que ele diz. E como o capeta dirige isso tudo, você acha, quando começou esse negócio de batalha espiritual, eu vi o povo dizer cada maluquice. Eu chegava lá a dizer, não é assim. É assim, 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 porque eu sei. Ninguém jamais entrou no terreiro de Axé de Opofonjá, que é o maior terreiro que existe fora da África, em Salvador, porque ninguém entra. Entra nos dissidentes de lá, Procópio do Gunjá, Senhora do Baixão, Zé Mocotó, Menina do Gantuá. Mas lá dentro, eu entrei. Então, tudo que eu aprendi, aquela lixarada toda, que eu sempre me arrependi, Senhor, por que eu tinha que botar isso tudo para dentro da minha mente? Aprender todo esse lixo. E veio no meu coração, eu vou restaurar tudo o que o gafanhoto comeu. Então, quando eu vou pregar em batalha espiritual, eu sei o que eu estou dizendo. Por quê? Porque eu vi isso tudo antes. Fique sabendo que tudo o que você estudou vai ser aproveitado no seu campo missionário. Não se arrependa. Não se arrependa da sua caminhada. Arrependa-se do seu pecado. Mas a sua experiência vai ser enriquecedora para a vida de tantas outras pessoas. Arrependa-se do pecado. Deixe o pecado para lá. Nova vida com Deus. Mas o que você aprendeu, as experiências do passado vão acertar você para ter uma caminhada missionária mais firme. Moisés só pôde entrar no palácio para falar com o faraó porque ele tinha sido nascido e criado ali. Senão não poderia ter entrado. Cadê que Arão pôde ir sozinho? Quando nós vemos isso tudo, nós vemos este homem. Por que Deus usou Moisés da forma que usou? Porque este homem tinha um coração apaixonado pelo povo de Israel. Moisés apaixonou tanto por esse povo que ele chegou a dizer para Deus: se você não perdoar este povo, porque o povo tinha quebrado a aliança, risque o meu nome do livro que você escreveu para mim.
eu quero morrer com eles. Eu não dancei em volta do bezerro de ouro. Eu estava lá em cima com o Senhor, mas se o Senhor vai matá-los, eu quero morrer com eles. Porque eu não posso viver sem esse povo, porque eu amo. Esse é o ponto alto do chamado missionário. É a paixão que é despertada no seu coração pelo seu campo missionário. Não importa o quão esquisita esse campo possa ser. O fato é que tudo começa com envolvimento emocional. Se você se apaixonar por Jesus, você se apaixona na direção que Ele quer. Então você vai fazer. Você vai entregar a sua própria vida mais uma vez. Muito mais em prisões, em açoites, sem medida, em perigo de morte, muitas vezes. Quantas vezes eu já fui levada ao lugar do matadouro? Não tantas quanto Paulo, mas eu fui levada a um lugar para receber a sentença de morte. Quando eu cheguei lá, tinha uma parede e do lado de trás tinha um homem sentado com um revólver desse tamaninho assim, prateado. E ele fazia assim, com o revólver. E a mulher me fazendo perguntas aqui, para que eu dissesse o suficiente para ele me matar. E Deus tinha me dito claramente: abre os teus olhos, fala o que deves. Somente isso. Eu te mostrarei. Eu fui para lá e eu tremia toda. E através da parede eu vi. Eu não posso explicar isso para você, que aconteceu uma vez na minha vida. Através da parede eu vi, do outro lado eu vi o rapaz. Então eu aproveitei ali e preguei o amor que Deus tinha e eu também tinha por aquele homem. E ela foi expulsa da favela às 5 horas da tarde, com a roupa do corpo. E o lugar que ia ser o meu matadouro, hoje me pertence, que eu comprei por 25 mil reais. Você já viu? Quantas vezes isso aconteceu comigo? Uma vez, 5 metralhadores. E eu pregava com veemência para eles: vamos te matar. Eu posso morrer porque eu tenho para onde ir. Vocês aqui não podem. Faz isso na hora. Depois passa 15 dias que o corpo treme todo. Porque na hora vem uma força, vem um poder, mas depois perna não se arruma em pé, treme tudo por dentro, chora à toa. Eu chorava à toa, eu acordava de noite assim, todo mundo pensou que eu ia enlouquecer, só que eu não podia dizer nem para o meu filho, nem para ninguém, porque senão ia querer me proibir de subir a favela. E como é que eu ia ficar sem subir a favela? Você vai subir de novo quando você está ameaçado, quando você está recebendo bilhetinho, a gente sabe que eles matam. Você dá 3 passos para trás e 3 passos para frente e 5 para trás. O caminho que você fazia em 15 minutos, você pode fazer meia hora. É difícil. É muito difícil. Você ter aquelas pessoas e você ter que pedir a Deus para tirar da sua mente, da sua memória, aqueles rostos que lhe ameaçam. E você saber prender sua atenção num senhor que está ali perto, dizendo para você: ama, ama. Para odiar, ninguém precisa seguir aqui. É só pelo amor. E eu sabia lá se eu estava amando, se eu não estava, mas eu estava falando a palavra. É uma ginástica, meus irmãos. Se vocês soubessem o que é isso, vocês orariam mais para pessoas que estão enfrentando ameaças de morte no campo missionário. Seja o campo missionário numa favela, seja num gueto qualquer, seja em qualquer país do mundo, seja em qualquer palácio, aonde for. Porque são pessoas que estão
na direção de uma arma. A ponta do gatilho está apontada para a sua cabeça, ou às vezes para o seu filho. E Paulo diz aqui, em açoites sem medida, em perigos de morte muitas vezes. Eu me lembro do homem que foi para mim com um papel assim. Toma isso aí. Havia uma força no meu coração, não pego o papel, não pego o papel. Eu disse, não, não, não. O que é isso? Eu tinha que matar 112. Já matei 100. Eu disse, o que eu tenho a ver com isso? Falta esses 12, o que é que eu faço com eles? Eu disse, eu não sei, já matou 100. Mas aí eu estava com medo, porque eu via que podia acontecer alguma coisa ali comigo, na porta do projeto. Toma! Eu disse, não. O que eu tenho que fazer com isso? Por que você não mata esses 12? Ele disse, porque são do homem lá de cima. Foi a primeira vez que eu ouvi essa expressão, homem lá de cima. Depois eu vim saber que a Xuxa chama Deus o homem lá de cima. Ele disse, eu disse, então, eu vim aqui para você falar com ele. Eu disse, fale você, comigo ele não fala. Ele fala com você. E eu aí, como toda pecadora, resolvi enrolar o homem. Eu disse para ele, então tá bom, eu vou orar, você não precisa me dar a lista, não, porque ele sabe os nomes. E depois você volta aqui. Mas eu já estava pensando, eu saio daqui, desço pelo outro lado da Igreja Batista e vou embora, nunca mais eu volto. Porque eu tenho tanta certeza de salvação que eu não quero morrer. Aí, ele disse, não, vai falar com ele aqui. Olha o capeta mandando eu orar. Eu disse, não, Deus não fala comigo quando você quer ou quando eu quero. Ele fala quando ele quer. Mas ele vai ter que responder agora que eu tenho pressa. Aí eu vi que o negócio estava brabo. Eu disse para ele, aqui, volta daqui a 2 horas ou nada feito. Não, porque chegamos a 30 minutos. Lá, como filha de Abraão, eu sei. Mas a essa altura, quando ele desceu, ele deu 2 passos para trás, virou de frente para descer a esquina. Aqui na esquina, menos de 4 metros de mim, ele foi metralhado. Metralhado. O papel assim na mão, e ele gritava, mulher de Deus, Ave Maria cheia de graça. Era o que ele sabia para orar. O primeiro nome da lista era o meu. Aí eu me preocupei, mas ele já estava morto. Isso é pouco do que se passa. A gente não pode falar tudo, porque corre o risco. Hoje de manhã, uma pessoa me telefonou e disse, eu vi a senhora numa igreja aí em São Francisco, lá no Brasil. O que eu quero dizer para vocês é que num trabalho de Deus, ninguém está incólume. Você pensa o que é eu e agora, lá dentro dos talibãs, para montar uma igreja para falar de Jesus. Vão deixar? Não. Pois nós estamos aqui implantando um reino no mundo onde o príncipe é Satanás. Ele já foi julgado, foi condenado, mas não está preso. Hein? E Deus, quando você ama, quando você é apaixonado por aquilo, Deus vai lhe confidenciar as coisas daquele lugar. Logo que o Morro Dona Marta recebeu o PP, veio no meu coração uma preocupação, turismo sexual.
Eu disse, mas... Orei, mas veio muito claro. Vai haver turismo sexual. E eu falei com alguns pastores, mas todo mundo acha que eu sou doida, até que acontece. Aí eu comecei a descer, eu subia por Laranjeiras e descia o morro com azeite na mão, orando e proclamando a palavra de Deus e chorando, porque eu tinha tanta certeza, que tinha gente que viria do exterior para pegar nas crianças, para usar o corpo delas. Eu tinha tanta certeza daquilo que eu clamava, Deus, que eu clamava. Anunciei para as crianças. O senador Magno Malta me deu as cartilhas sobre pedofilia. Chamei minhas crianças, expliquei tudo, dizia, chamava as mães, e tudo mais. Parece que eu estava enlouquecida. Eu acho que eu estava e continuo. Não teve. Até agora nem há de ter. Mas aconteceu aonde? Na Rocinha. Ouviram falar do que aconteceu na Rocinha? Aquilo estava preparado por Dona Marta. Assim que aconteceu na Rocinha, eu fui lá, eu chamei o pastor e disse, pastor, lhe avisei. Irmã, são coisas que acontecem. Não tem que acontecer. Dentro da minha casa, eu sou responsável pelo que acontece. No seu trabalho missionário, você é responsável. Põe o joelho no chão e clame ao Deus que lhe enviou ali. Porque Ele vai fazer uma coisa através de você. Porque Jesus Cristo disse, eu vos envio como eu fui enviado. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Mesmo poder, mesma graça. Jesus Cristo foi enviado para ser um canal da bênção de Deus para nós. Quando eu sou enviada, eu sou um canal da bênção de Deus aonde eu vou. Mas para isso eu preciso de intimidade com Deus. E isso vai depender do tempo que eu gasto com Ele, porque intimidade se consegue com tempo. Você, para casar, você gastou quanto tempo namorando? Então, isso que eu estou dizendo, para quê? Para conhecer. Quer fazer o trabalho de Deus, não conhece, ouviu falar, o que é isso? Vamos engolir uns livros da Bíblia. Vamos engolir o Evangelho. Vamos meditar na palavra de Deus. Vamos procurar a Deus enquanto se pode achar. Paulo passou por tudo isso. João, Pedro, Tiago, morto por Herodes, mas no mesmo capítulo 12 de Atos, Herodes é morto todo comido de bicho. E todos os homens de Deus e toda pessoa que se dedica a invadir o inferno vai sofrer. A primeira coisa que precisa estar sabendo a respeito de missões é que vai ter dificuldade. Recursos pouquíssimos. Dinheiro amarrado. Esquecimento dos irmãos. Os irmãos se esquecem. Pessoas que prometem. Eu vou dizer para vocês, se cada pessoa que me prometeu ajudar a casa de Marimata e pediu o número da conta, depositasse todo mês R$1, eu não precisava trabalhar tanto. As pessoas, na hora que oferecem, realmente elas querem fazer. Mas depois, elas esquecem. O que é que a gente vai fazer? É assim, mas Deus não esquece. De vez em quando, você recebe uma notícia. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte, meu irmão. Missões. Quando a gente ouve assim, a gente sempre acha que é uma coisa linda, e é. Mas quem está lá sabe que pode ficar mais lindo ainda. E quando você orar por missionários, você ore por missionários, como a igreja de lá de Atos orou por Pedro e orou por João.
para que eles fossem mantidos com firmeza. Não é? Porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste, Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazeres curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Está vendo? Uma igreja que ora na direção do Espírito. Eles estão fazendo o que está previsto para fazerem. Está previsto que eles vão dificultar, já está previsto. Agora, nós te pedimos que tu dês intrepidez aos teus missionários, para eles pregarem a palavra sem medo de morrer. E enquanto eles pregam, que tu operes milagres e prodígios através de Jesus Cristo. Amém. Não podemos nos intimidar. O amor vai ser a mola motriz, vai ser a força motriz, desculpem, de toda a nossa ação. Amém? Que Deus nos abençoe e nos guarde, que faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de todos nós. Amém. Senhor Deus nosso Pai, Senhor, é tão bom quando nos reunimos para falar das coisas concernentes ao teu reino. Nós te agradecemos por essa oportunidade que nós temos de estarmos reunidos. Pessoas de várias nações, de vários lugares, de tantas experiências, aqui neste lugar que é teu. Agora, Pai, em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos que pelo teu Espírito estejas abrindo um caminho novo para cada um de nós. Que o Senhor seja louvado e glorificado como resultado de todo esse trabalho aqui. Fortalece esse projeto no coração desta liderança. Levanta recursos, Senhor. Levanta missionários. Eu te peço hoje mais uma vez, forma aqui dentro um grupo de jovens apaixonados por ti, para que eles possam ir à frente e proclamar o teu poder e o teu amor, para que o mundo saiba que tu nos amas, que tu nos amas, que tu nos amas. Por isso nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.